Fala meus queridos, aqui quem fala é André Aro, investidor, educador financeiro, também produtor de conteúdo, e esse vídeo eu vou te explicar qual é a diferença do Ether, o Ethereum que a gente conhece, e o Bitcoin. Porque muita gente que chega no mercado cripto, principalmente vocês aí estão começando a investir agora, querem começar a estudar e tem essa dúvida, tá bom, conheço o Bitcoin, já ouvi falar, Ethereum, mas e aí? São os dois principais ativos, mas qual é a diferença ou quais são as diferenças entre esses dois ativos? Então eu vou te explicar nesse vídeo, fica até o final que você vai entender tudo e vai entender um pouco melhor para poder investir corretamente. Principalmente quando o mercado sobe, muita gente começa a me mandar mensagem, principalmente amigos das antigas. André, legal que você está fazendo conteúdo de cripto, bacana, estou vendo sua evolução e eu quero começar a investir nesse mercado. E aí o que você me recomenda? Então a primeira coisa que eu recomendo sempre é que vocês estudem e entendam pelo menos o porquê que você está investindo nesse mercado. E aí vou contar um pouco da história do mercado cripto, contar a história do Bitcoin, a história do Ethereum, que faz muito sentido, já que eles são os dois principais ativos desse mercado e são coisas diferentes. Então a primeira coisa que a gente vai entender, Bitcoin foi criado em 2008, ele foi a primeira criptomoeda que deu certo, mas não foi a primeira criptomoeda que foi lançada. Antes dele, outras criptomoedas já foram lançadas, só que não deram certo. E aí em 2008, um tal de Satoshi Nakamoto, que até hoje a gente não sabe quem é, criou esse tal do Bitcoin, uma moeda peer-to-peer. A gente pode até colocar aqui na tela o white paper do Bitcoin que fala ali de uma forma resumida o que é. Claro que eu recomendo que vocês leiam, é bem interessante para você entender essa evolução do dinheiro. Então a ideia foi criar uma moeda que não seria controlada por nenhum governo, não teria nenhuma empresa emitindo, que as próprias pessoas validassem as transações com o que a gente chama de força computacional, que mais para frente a gente vai chamar dos mineradores de Bitcoin, aquelas pessoas que vão usar força computacional, que antes poderia ser inclusive um computador comum e hoje tem que ser aqueles computadores potentes, várias placas de vídeos que vão aprovar uma transação, resolver um problema matemático na rede que chamamos de hash e tudo mais, mas eu não quero entrar no detalhe técnico, só quero que você entenda que sim, teremos mineradores, são pessoas, pode ser hoje sim empresas, que aprovam as transações usando computadores. Mas voltando para a história do Bitcoin, que a gente vai entender um pouco mais, em 2008 o Satoshi Nakamoto, que eu falei que a gente não sabe quem é até hoje, não sabemos se é uma pessoa, se está vivo ou não, se era um grupo de pessoas, mas o fato é, no meio da crise do subprime, onde Lehman Brothers, outros bancos quebraram, inclusive tem um filme chamado A Grande Aposta, The Big Short, que fala muito bem sobre essa crise. Então, nesse momento de 2008, o Bitcoin foi criado. E aí, André, você falou que ele não foi a primeira cripto, mas por que ele deu certo? Além desse conceito de descentralização, de ter uma moeda, vários pontos interessantes do Bitcoin que eu já vou comentar, ele também teve um ponto interessante, ele trouxe uma tecnologia chamada blockchain. E a blockchain, de uma maneira resumida, depois posso fazer um conteúdo mais detalhado sobre isso, a blockchain faz o seguinte, ela pega todas as transações, pensa que block vem de blocos, chain de cadeia, então uma cadeia de blocos onde a cada 10 minutos eles vão validando um bloco com várias informações. Então se eu vou transferir, eu transfiro do meu endereço, da minha carteira para a sua, assim como um Pix funciona, inclusive o Pix foi baseado em algumas ideias aí que Satoshi Nakamoto sabia muito bem. Mas, voltando aqui, pensa que você tem o seu Pix, você vai fazer o Pix para outra pessoa, da mesma forma ocorre, só que com endereços dentro da blockchain. Então essa é a ideia, que você faça esse Pix global enviando o que? O Bitcoin. E essa blockchain faz o registro de todos os envios. Então o que saiu, para onde saiu, de uma maneira pública, aberta. Você pode ver de qual endereço foi a quantidade de Bitcoin para qual endereço de destino. Então isso tornou talvez até o primeiro passo que a gente conhece depois como DeFi lá na frente, de finanças descentralizadas, de você realmente ter as informações financeiras de uma forma pública e imutável com essa tecnologia blockchain que resolveu um problema chamado gasto duplo, que pra gente parece algo muito simples, seria praticamente eu te enviar uma apresentação por e-mail e eu fico com ela no meu computador e você também recebe. Isso não funcionaria para dinheiro, ou seja, eu te mando $1000, você recebe $1000, eu também fico. Então, isso foi um problema que as outras moedas não conseguiram resolver, entre outros também. E aí o Bitcoin, com a sua blockchain, resolveu esse problema e também trouxe uma inovação nas finanças. E aí, continuando essa história do Bitcoin, que foi criado em 2008, efetivamente ele só foi transferido
Em 2009, logo no começo do ano, primeira transferência de Satoshi Nakamoto, que não sabemos para quem é, mas para Ralph Finney, já faleceu e muita gente inclusive acha que ele era o Satoshi Nakamoto. E talvez a gente nunca vai saber disso, já que o Ralph Finney morreu. E uma coisa interessante é que ele deixou seu corpo congelado para quem sabe no futuro alguém conseguir recuperar e que ele volte à vida, como a gente já viu naqueles filmes de ficção. Pode ser que isso torne uma realidade. Ele tinha uma doença degenerativa e resolveu congelar o seu corpo. Quem sabe preservar o seu cérebro e que alguém no futuro possa, quem sabe, com o avanço da tecnologia, revivê-lo. Então, essa parte a gente não sabe. Bora falar do Bitcoin então. E voltando para o Bitcoin, ele começou a ser transacionado então em 2009 com essas transações que eu comecei a falar para vocês. A primeira de Satoshi Nakamoto para Ralph Finney e de certa forma o Bitcoin foi criado para ser uma moeda. Então entenda a primeira coisa, o Bitcoin sim trouxe os conceitos de descentralização para o mercado cripto, ele trouxe a tecnologia blockchain, porém ele veio para ser uma moeda. Então uma moeda que tem uma característica finita, ou seja, no futuro teremos no máximo 21 milhões de bitcoins, diferente aí das moedas fiduciárias. Eu estou falando de moedas fiduciárias euro, real, dólar, qualquer moeda emitida por governos de bancos centrais ali pelo mundo. Então o Bitcoin tem uma característica diferente dessas moedas fiduciárias que tem um número limite para ser emitido que, de acordo com cálculos matemáticos, estima-se que lá para 2140 a gente vai minerar, criar o último Bitcoin. Porém, já temos aí mais de 90% nesse momento. Provavelmente, cada dia que passa que esse vídeo está aqui, teremos mais Bitcoin no mercado. E temos um evento que ocorre a cada 4 anos, que inclusive ocorrerá em 2024, chamado Halving. E o que acontece? Lembra que eu falei dos mineradores? São as pessoas que aprovam as transações dentro da rede? Então, eles são pagos com bitcoins, que são criados a cada bloco que eles aprovam, ou seja, uma recompensa para quem aprovou. E por isso que muita gente foi começando a criar, usar seu computador e criando essas empresas de mineração, porque é algo lucrativo receber em Bitcoin, principalmente nos dias de hoje. Lá atrás talvez era meio complicado, não tinha muito valor, e até vou falar um pouco dessa evolução para a gente chegar no Ethereum para entender essa diferença entre eles. E esse halving, o que ele faz? Digamos que hoje gerem 10 Bitcoin por bloco, então vai passando o tempo, ocorre esse halving e eles cortam pela metade a recompensa dessas pessoas. E aí vai passar a receber 5 bitcoins por bloco. E depois de 4 anos mais um halving, 2,5. E assim consecutivamente até que você vai diminuindo, aumentando a escassez do ativo. Ou seja, você tem uma inflação que ela é desinflacionária. Ela não é deflacionária porque ela continua existindo, porém ela vai diminuindo a cada 4 anos aproximadamente. Ou seja, isso faz com que o Bitcoin cada vez fique mais valioso, cada vez mais escasso, e por isso que a gente pode entender que é uma moeda finita, que vai ser emitida aí por pessoas ao redor do mundo, não é um governo que controla, ele tem sua inflação pré-determinada, provavelmente muito contrário ao peso da Argentina, à moeda da Venezuela, até mesmo nosso real e dólar também. Então agora você já entendeu que o Bitcoin foi criado para ser uma moeda, é finito e ele vai ficando cada vez mais escasso, ou seja, a diminuição da quantidade de Bitcoins são criados. E uma coisa legal da blockchain é que uma informação que está lá dentro, que foi programada ali dentro, ela não pode ser alterada. Então, Satoshi Nakamoto, quando programou o Bitcoin, fez essa parte, talvez a solução de muitos problemas aí de grandes moedas fiduciárias, e governos talvez não gostem muito do Bitcoin hoje, porque ele de certa forma vai hoje brigar sim com essas moedas fiduciárias. Então ele pode ser uma alternativa, inclusive países como El Salvador já adotaram o Bitcoin até como uma moeda de curso legal. Então a gente pode ver o Bitcoin evoluindo ao longo do tempo. Mas o que acontece agora? Vamos falar um pouco do Ethereum e a diferença entre o Bitcoin. Eu falei já do Bitcoin, da blockchain, e isso aí você já entendeu. E eu só coloquei algumas características. Poderíamos falar aqui que o Bitcoin é uma moeda, assim como o ouro digital, que ele pode ser usado como futuramente, quem sabe, como reservas. Poderia falar de coisas que nenhum governo consegue confiscar, o Bitcoin que está na sua carteira. Temos várias características interessantes, a gente deixa para um vídeo específico. Mas qual que é o ponto do Bitcoin? Ele trouxe a blockchain, só que a blockchain do Bitcoin só processa o próprio BTC, a sua moeda. Então você não consegue fazer nada ali dentro. E aí o que acontece? Pessoas que já estavam envolvidas ali com o Bitcoin
começaram a desenvolver uma nova tecnologia usando a blockchain. E aí surgiu o Ethereum em 2015, criado por Vitalik Buterin, entre outras pessoas, ele que é o líder do projeto. Teremos também Charles Hoskinson, que hoje é o criador da Cardano, Gavin Wood, que também é criador da Polkadot, entre outras pessoas que desenvolveram o tal do Ethereum, que veio para ser uma segunda geração da tecnologia blockchain. E essa diferença da primeira geração, vamos falar assim, do Bitcoin para a segunda é o seguinte: eles criaram uma coisa chamada Smart Contracts, ou contratos inteligentes. Ou seja, você pode programar dentro da blockchain. Lembra que a gente falou que a blockchain é imutável? Pô, interessante. Então vamos criar uma linguagem de programação e vamos criar aplicativos ali dentro. Pois é, vamos criar aplicativos dentro da nossa rede para que você crie apps ali dentro, aplicativos. E um exemplo que eu gosto de falar, assim como a gente tem aplicativos criados dentro do iOS, do Android, no seu celular mesmo você pode ver aplicativos. Você pode criar aplicativos como esse, só que dentro da blockchain do Ethereum. E tudo isso por quê? Por causa desses contratos inteligentes que fizeram o quê? Imagina que no Bitcoin, se eu vou te pagar por um serviço, digamos que você construiu um site para mim e eu vou te pagar, que você criou, tá tudo certo, você finaliza o serviço, eu pego o seu endereço e faço, digamos, um Pix pagando com Bitcoin. Então a confiança fica no André fazer essa transferência, o pagamento para te pagar em Bitcoin aquele serviço que você me prestou. Já no Ethereum é um pouco diferente. Digamos que a gente pode amarrar um contrato onde, se eu aprovo o site, eu posso ficar com o domínio dele e você vai receber automaticamente o pagamento. Então você deixa isso tudo automatizado. Tudo isso por uma linguagem de programação. Você programa um contrato auto-executável dentro da blockchain. E com isso você pode criar aplicativos dentro da blockchain, que são conhecidos como dApps. Diferente dos aplicativos do iOS e Android, são apps, apps. Aqui são os dApps, de Decentralized Application, aplicativos descentralizados. Tudo que você for criar na blockchain, nós estamos falando de descentralização. Então a blockchain trouxe esse conceito aí para o mercado que o Bitcoin trouxe, na verdade, né? Então o Bitcoin veio com a descentralização, a blockchain, e depois teve uma evolução colocando contratos inteligentes para você automatizar com algoritmos, tudo ali dentro e criar aplicativos. Então, a grande diferença do Bitcoin para o Ethereum é que o Ethereum é uma plataforma onde você pode construir aplicações descentralizadas. E aí nós vamos ter serviços financeiros, vamos ter diversos tipos de aplicações criadas ali dentro. Já o Bitcoin não, ele continua tendo a sua blockchain exclusiva para transacionar o próprio Bitcoin, a sua moeda. Então o Ether, eu falo que ele pode ser o petróleo digital, quando a gente fala que o Bitcoin é o ouro digital, que ele é um ativo único, escasso e tem várias características de reserva de valor, que depois a gente comenta mais, a gente pode falar que o Ethereum é o petróleo digital. E por que disso? Porque para você aprovar as transações dentro dessa rede, digamos que eu construa um aplicativo ou uma corretora descentralizada, como nós temos hoje, para aprovar dentro da rede do Bitcoin, ela é uma blockchain, você paga no token ETH, que é conhecido como Ether. Então, Ethereum seria a blockchain, vamos falar a rede, e Ether, ETH, seria o token que você paga as taxas da rede. Por isso que a gente fala que ele seria o nosso petróleo, o combustível para pagar as taxas. E o Bitcoin como uma moeda, uma reserva de valor, uma moeda finita, descentralizada. Então essas seriam as principais diferenças entre os dois ativos. Mas aí você deve me perguntar, André, mas qual deles é melhor? A resposta seria a seguinte: não dá para a gente comparar os dois ativos. Eu particularmente tenho os dois em carteira. Acho que são dois ativos interessantes. Se a gente comparar esses dois ativos com os outras moedas que a gente vai conhecer como altcoins, alternative coins, de alternativas ao Bitcoin. Inclusive o Ether, o Ethereum, seria uma altcoin. Então podemos sim considerar o Ether, o Ethereum como uma altcoin. Mas tem muita gente que já tira o Ether dessa categoria e tiraria Bitcoin, Ether e depois né? Ô, louco, falei, aí vai ficar difícil, hein? Só não coloque isso no corte, hein? Bitcoin, Ether e depois as outras moedas, as demais moedas conhecidas como altcoins. Então, vou deixar nesse vídeo explicando Bitcoin, Ether e altcoins, que seriam qualquer outras criptos. Talvez mais de 20 mil, sei lá quantas criptos nós temos. A cada dia temos mais criptos de diversas categorias. E é aí que a gente está falando de altcoins como um todo, beleza? Então entendendo que dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, o Bitcoin pode estar com 50, 60
40% da dominância do mercado, ou seja, o valor do mercado total, 40%, 50% é Bitcoin. Muitas vezes o Ether fica na faixa de 15 a 20 e poucos por cento, então praticamente as duas principais moedas somadas teriam por volta de 70% do mercado. Então para você ver o quanto que representa o Bitcoin, o quanto representa o Ether, então vai depender muito do momento, mas você pode entender que é válido, lembrando que não é uma recomendação de investimentos, mas é o que eu tenho feito, porque você tendo Bitcoin, tendo Ether, principalmente momentos que a gente vê institucionais entrando no mercado cripto, podemos ter uma alta procura, demanda por esses ativos. Então, por serem ativos escassos, eu acho que vale muito a pena você ter em carteira e aí sim um patrimônio menor, dividir sim nas altcoins, mas aí fica para outro vídeo que eu vou te explicar um pouco melhor como investir por narrativas e tudo mais, mas hoje para que você entenda Bitcoin e Ether, essas seriam as grandes diferenças e também a história dessas duas criptos. Eu espero que tenha ficado mais claro para você que está começando, espero que tenha curtido e se realmente curtiu, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui também no canal, toda terça e quinta-feira vídeos gravados, também teremos lives, segundas-feiras para analisar o nosso mercado, fora Arocast, nosso podcast falando do mercado cripto, empreendedorismo e negócios como um todo, quarta-feira, meio-dia e meio e sexta-feira no nosso Sextou Cripto e outras lives que vamos fazer de vez em quando para trazer cada vez mais conhecimento para vocês, principalmente sobre o mercado cripto, que tem muita gente querendo entrar e muita gente que não sabe por onde começar e essa é a ideia, te ajudar nessa jornada. Então é isso aí, muito obrigado, tamo junto e até a próxima.